Alô, 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 alô. Esse vídeo está sendo gravado meia-noite e 11, então não posso fazer muito barulho. Nossa, mano, vai tomar no cu. Aí, eu tô puto, né? Eu tô com a camisa do Brasil aqui, tá esbanjando aqui, foda-se. Eu tô muito puto porque o Brasil perdeu, mas vamos lá, tem que gravar. O que esperar de Homem-Aranha? Tem tudo a ver, né? Camisa do Brasil tem tudo a ver que eu tô fazendo aqui, tudo a ver. O que esperar de Homem-Aranha no Brasil aí, o Homem-Aranha brasileiro? O que esperar do filme do Homem-Aranha? Assim, é foda porque, tipo, teve a trilogia do John Watts, que era o mendigo sem volta pra casa, não sei o quê. Nesse último, sem volta pra casa, fechou com chave de ouro, fechou muito bem, fechou com a trindade lá, o Tobey, o Andrew e o Tom, todos eles juntos ali, porra, fechou muito bem. Foi num crossover assim, muito foda, que era o nosso sonho. A gente, como fã do Homem-Aranha, a gente estava sonhando com isso, porque quem poderia imaginar nesse encontro que poderia acontecer? E realmente aconteceu. O Andrew, o Tom e o Tobey, eles realmente se encontraram, fizeram um filme e foi muito foda. E aí vem a questão do Homem-Aranha 4. A Sony rolou muitas divergências de negociação, porque, obviamente, depois que a porra do filme fez R$ 1 bilhão, eu duvido que a Sony ia deixar isso nas mãos da Marvel, né, pra ficar lá com metade da renda. A Sony quis comer mais sim, aquela vagabunda, a Sony, eu odeio Sony, eu odeio PlayStation, eu odeio tudo. Óbvio que a Sony queria pegar um pouquinho a mais do bolo, assim, sabe? Então rolou muito esse conflito na época, depois do No Way Home. Eu acho que até o Tom Holland comentou sobre isso, que rolou muito esse conflito assim de direito, porque parecia que a Sony não queria mais fazer filme com a Marvel, queria meio que reconsiderar o contrato de divisão de lucros e tal. Também rolou conflitos criativos. A Sony queria fazer mais um filme de multiverso para farmar, né? Como sempre a Sony pensando de forma burra. E a Marvel queria fazer um conto urbano, porque eu tenho que dar o braço a torcer pra Marvel. Embora a Marvel tenha tido dificuldades recentemente com o lançamento de filmes, séries e tudo mais, eles realmente prezam muito bem pela história que tem que ser contada de acordo com o seu personagem. Então, eles sabem que se eles contarem uma história que possa parecer caça-níquel ou possa fugir muito do tom do personagem, eles podem acabar afundando o personagem. Eles entendem o personagem ao qual eles estão proposto a contar. Por exemplo, eles viram que esse lance de fazer mais uma história sobre o multiverso não ia rolar, não ia rolar. A Sony estava querendo fazer isso e não ia rolar, entendeu? Não ia rolar porque a gente viu que seria mais uma história para fazer a gente ir pro cinema, mas seria uma história vazia, não seria uma história boa. A Marvel escutou a gente no quesito assim de a gente querer ver um Homem-Aranha urbano, experiente, e um Homem-Aranha fudido, um Peter Parker fudido. Eu até falei isso na análise do trailer, que a cinematografia, cara, tá muito bonita. Tá, tipo, simbolizando muito bem o estado de espírito que é o Peter Parker agora, sem mãe, sem pai, sem tia, sem tio, na casa lá, tendo que pagar os aluguéis. Tipo, porra, foi o mais perto que a gente chegou daquele tom do Tobey Maguire, sabe? Tendo que lutar, tendo que enfrentar agora a vida adulta e a vida sofrida de ser um fudido em Nova York, sabe? E isso é muito foda. Eles realmente conseguiram convencer todo mundo ali de fazer uma história urbana, que era o que a gente queria desde o início. E aí tá feito aí Homem-Aranha Brand New Day. Depois do trailer, eu tenho desconfiado de algumas coisas. Por quê? Surgiu umas teorias na internet de que o Venom poderia voltar. Vendo ali em algumas cenas e em alguns takes que foram mostrados no trailer, tem gente teorizando que o Venom pode voltar. Teve umas cenas no trailer do Tom Holland meio doente, como se ele tivesse com simbionte. Teve uma outra cena que é a cena determinante para essa teoria, que é a cena onde aparece o olho escuro dele, que o olho dele tá totalmente escuro, e o pessoal teorizou na hora de que era o Venom. Eu confesso que não fiz muito essa associação, porque me pareceu mais como o olho de uma aranha mesmo. Tipo, não acho. Acho que é forçar um pouquinho assim, mas eu vejo o pessoal entender isso, tá? Foda-se, assim. E eu acho que seria muito arriscado eles colocarem o Venom agora, porque tem o Scorpion e tem a Jean Grey. Não sei se é a Jean Grey, aquela mulher, mas a Jean Grey vai estar no filme. Isso é quase um fato, gente, pelos rumores aí.
Então, assim, acho que botar o Venom agora é meio que apostar pra dar errado, porque vai ser muito personagem pra introduzir o Venom, vai ter que introduzir a simbiose, vai ser mais difícil ainda, porque nos quadrinhos, se eu não me engano, a simbiose apareceu em Guerras Secretas, então eles teriam que adaptar, teriam que introduzir o conceito de simbiose, teriam que fazer um encontro da simbiose com o Peter Parker, fazer sentido, porque, porra, no Tobey Maguire lá, ele meio que caiu um meteoro e aí é isso. Calhou de estar no mesmo lugar que o Tobey tava, sabe? Não é muito coerente, né? Tipo, é uma decisão meio forçada ali de roteiro. Então, eles têm que tomar muito cuidado com isso, para não pisar em ovos quando for introduzir o Venom. Isso me leva ao segundo ponto, esse conflito de tons. Quando eu vi o trailer do Justiceiro, muita gente reclamou que o Justiceiro tá meio família, tá meio trouxa e tal. Eu não me incomodo muito com isso, mas eu entendo quem tá se incomodando com isso, porque afinal, o Justiceiro não tem que ser um cara família, ele tem que ser um cara berés. Ele é um cara foda, o Justiceiro é um cara foda, mas ele é um foda assim, ele é tipo aquele foda que você tem medo. Tipo, caralho, mano, esse cara aí é maluco, mano, esse cara aí, esse cara aí ele é meio tarado, mano. Tipo, ele é um cara berés e ele mata mesmo. Tipo, ele é meio que um anti-herói, mas ele meio que resolve com as próprias mãos e ele é sério assim mesmo e foda-se. E tipo, no trailer eu entendo o pessoal ver ele como um bobo da corte, assim, no trailer, porque parece mesmo, né? Quando o Homem-Aranha goza na boca dele, ficou meio estranho, né? Porra, Homem-Aranha, tu vai gozar na boca do Justiceiro, sério? Então, tipo, eu entendo isso. Eu acho que eles não vão vacilar tanto nisso. Acho que com esse lance do Justiceiro, eu acho que não vai ser tão ruim assim. Eu acho que eles vão ficar naquela margem onde só uma pequena porção das pessoas vão reclamar, sabe? O que eu acho que a gente pode esperar é uma boa história coerente, uma história pesada que entre muito no emocional do Homem-Aranha. Eu acho que eles vão fazer assim uma história do Aranha Humana, né, dele se transformando numa aranha mesmo, meio que num body, não um body horror, mas tipo brincando com esse lance dele ter que virar uma aranha por meio dessa mutação e aí a gente vai ver esse processo dele todo maluco assim de mutação e tal. Mas é isso, a gente pode esperar uma história boa, uma história urbana, uma história raiz do Peter Parker tendo que lidar com a vida adulta e todas as suas dificuldades. E a gente pode esperar também crises existenciais, que foi algo que o Sam Raimi elaborou muito bem no Homem-Aranha 2. E eu queria que fosse elaborado também muito bem nesse filme. Ele elaborou muito bem de forma cinematográfica. Então, tipo, tem muitos takes e blockings que ele faz com o Tobey Maguire que fica muito bacana, assim, em questão de drama, mas não drama assim, tristeza, mas em questão de construção de personagens, sabe? De decisões, perdas, emoções no geral. Eu queria ver muito isso nesse novo Homem-Aranha. Porque na outra trilogia a gente não via muito essa parte cinematográfica da coisa, sabe? E pelo trailer a gente viu que tem muito disso agora, né? Tipo, aquele take dele lavando o uniforme dele da máquina. Cara, é um ótimo take pra representar o estado de melancolia que o Peter Parker está, sabe? Parece que ele tá numa rotina assim totalmente desgastante e difícil, né? Então eu queria que tivesse mais um apreço assim cinematográfico, sabe, pra contar essa história, porque eu acho que tem potencial. É uma história que tem um peso assim, um personagem que tá num estado muito deprimente, muito difícil. E eles vão contrastar isso com o Homem-Aranha e o Peter Parker, né? Tipo, o Homem-Aranha, ele tá no seu melhor momento, né? Ele tá recebendo a chave da cidade lá, tá se amarrando lá com o pessoal da cidade lá, com a prefeita e tal. Mas o Peter Parker, ele não tá bem. Então, tipo, tem que ter esse contraste. Eu espero ver muitas piadinhas também, porque o Peter Parker, ele é um cara bem-humorado, ele é um cara assim que ele tenta extravasar no humor, e eu adoro isso nele. Então, é difícil equilibrar o drama com o humor,
com muitos personagens, ainda ter que atender os requisitos da Marvel, do Kevin Feige, de ter que explicar por que, que ele não vai estar em Doomsday. Então, assim, é tudo muito difícil. É uma série de demandas que a própria Marvel tem que atender para fazer o filme, para explicar para os fãs sobre o universo e também explicar para os fãs o arco do protagonista. Então, assim, eu tô com muito medo. Basicamente, resumindo, a gente pode esperar um filme bom que não supere No Way Home, porque eu acho que não tem como superar No Way Home, mas que fique ali no mesmo nível, sabe? E que faça uma história boa, coerente e digna pro personagem. Então, é isso. Esse vídeo não tem roteiro, então me desculpa, eu tentei meio que sintetizar todas as minhas ideias e opiniões e convicções sobre esse filme. E é isso. Terminando o vídeo aqui e até mais.